Pendaki profesional asal Brazil ini akhirnya angkat bicara. Dan dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh warga Brazil mendadak terdiam. Keluarga Juliana Marins yang sebelumnya lantang menyalahkan tim penyelamat Indonesia, kini harus menunduk malu. Bukan karena dihujat, tapi karena dibungkam oleh fakta. Bahkan dia bicara lantang di stasiun berita CNN Brazil yang selama ini menuding keterlambatan tim penyelamat Indonesia. Kenapa tidak pakai drone, tidak pakai helikopter, dan sekarang zaman sudah canggih. Dia menjawabnya semua di sini. Katanya menyelesaikan penyelamatan ini bukan seperti punya tongkat ajaib dan semua masalah langsung selesai. Namanya adalah Pedro, seorang pendaki profesional asal Brazil yang langsung kasih paham warga Brazil. Ia menegaskan bahwa dalam dunia pendakian yang ekstrim, keterlambatan bukan hanya soal tim, tapi juga soal kesiapan dan keputusan pendaki. Menurutnya, Juliana tampak belum siap menghadapi medan Rinjani. Katanya begini, saya melihat dari video dan cuaca tidak baik secara visual. Visual helikopter bisa terganggu, tidak selalu helikopter bisa diterbangkan, mengingat medan yang terjal tidak datar, berpasir dan berbatu kerikil. Tentu ini berbahaya bagi helikopter. Harus dipahami penyelamatan tergantung medan dan lokasi, tidak semua bisa selesai cepat seperti menggunakan tongkat ajaib. Bahkan pendaki wisatawan untuk sampai di sana butuh waktu sekitar 1 atau 2 hari. Tapi tim penyelamat justru lebih cepat dari itu untuk mengejar penyelamatan ini. Dan penyelamatan memang butuh waktu. Mau tidak mau memang harus melalui jalan darat. Dan petugas memang harus memakai tripod yang diikat dengan tali untuk tim turun ke bawah dan menarik korban ke atas. Tentu ini butuh waktu mengingat jarak yang jauh dan medan yang begitu sulit. Pedro juga mengatakan keselamatan pendaki adalah paling utama. Mereka harus mengenali diri mereka sendiri. Saya seorang pendaki profesional dan tergabung dalam tim penyelamat pemadam kebakaran. Dan banyak kejadian yang saya temui, orang-orang ingin mendaki, ingin mencari sensasi dan melampaui batas diri mereka sendiri dan melihat alam yang indah. Menurutku itu sangat keren. Tetapi harus dipahami, mulailah dengan yang termudah, tahap demi tahap. Jika Anda tidak punya pengalaman, lalu Anda memulai dengan rintangan yang berat dan tinggi, ini sangat berbahaya. Mulailah dengan yang jalan setapak. Saya banyak melihat orang-orang yang memulai dengan gunung yang tinggi, akhirnya mereka memerlukan penyelamatan dan berakhir sebagai korban. Nah, bagaimana menurut kalian tanggapan dari Pedro tadi guys? Kurang dari 5 menit Pedro ya, sebagai pendaki profesional Brazil, menyadarkan warga Brazil yang menyalahkan tim penyelamat Indonesia dan juga keluarga dari Juliana. Pedro, seorang pendaki profesional asal Brazil yang juga tergabung dalam tim penyelamat, merasa tidak terima kalau tim penyelamat dari Indonesia ini disalahkan melulu oleh warga Brazil. Karena mereka berjuang dan sudah berjuang bertaruh nyawa demi menyelamatkan Juliana. Ini bukan soal keterlambatan saja, medan yang terjal menjadi pertimbangan. Di video selanjutnya, Pedro berada di puncak gunung, di salah satu puncak gunung es di Bolivia. Banyak warganet Brazil yang mengatakan, kenapa tidak mengirim tim penyelamat dari Brazil saja ke Indonesia, karena tim penyelamat Brazil ini sudah terkenal, baik dan profesional. Justru Pedro menyangkalnya, itu bukanlah solusi. Dari Brazil menuju Indonesia itu membutuhkan perjalanan waktu, dan tentu saja tidak semudah itu. Dia juga mengatakan, sudahlah, jika bicara tentang kecelakaan dan kematian, itu bisa dimanapun, bisa di pesawat, bisa di pantai, bahkan di gunung sekalipun. Olá pessoal, tô aqui no Campo Alto do Huayna Potosí, que é essa montanha, e tô aqui para comentar alguns comentários que foram realizados no meu vídeo lá que viralizou sobre o resgate da Juliana no Rinjani, na Indonésia. Vários comentários dizendo por que os drones, por que teve drone levando comida, mantimento para Juliana. Pessoal, o drone que tinha lá, que filmou ela, era um drone DJI, desses normais de fazer vídeo e foto. Esses drones não tem aonde você carregar as coisas, e muito menos um botão que você ejeta essas coisas para cair lá na mão dela. Outra coisa, muita gente falou, por que o Brasil não enviou uma equipe de resgate, já que os bombeiros brasileiros são tão bons? Galera, para você organizar essas pessoas, mandar para uma base aérea, onde vai ter lá um Hércules para voar do outro lado do mundo, 20 horas de voo, para chegar no aeroporto de Lombok, ainda ter que fazer tudo, subir a montanha, levando equipamento. Pessoal, não foi possível nem lá. Imagina trazer isso do Brasil. Então você veja o vídeo de novo para você entender o que eu tô falando. Outra coisa, muita gente falou que o guia abandonou ela, etc. Logo no começo do meu vídeo, já digo que a minha opinião é sobre o resgate, não é sobre todos os fatos que aconteceram que levaram a Juliana ao óbito. Eu não sei os pormenores daquilo que aconteceu. A única coisa que eu sei é que, de fato, Juliana se aproximou da beira do abismo e ela escorregou. O que motivou ela a ir para a beira do abismo? O que fez com que ela escorregasse? Se ela estava cansada? Se influenciou o
fato do guia sair para frente. Então, isso eu não sei. E pessoal, para terminar, muita gente falando que o montanhismo tinha que ser proibido porque as pessoas morrem. Cara, primeiramente, é o segundo brasileiro que morre esse ano. Jogando futebol, já morreram 2 pessoas esse ano também. Agora você imagina, por exemplo, a quantidade de pessoas que morrem nadando na praia. E ninguém fala em proibir você de ir pra praia e dar um tibum. Então, galera, pare de ficar pensando já em coisas de proibicionismo. A montanha é mágica. Escalar uma montanha é uma experiência maravilhosa. Então, não é sempre que acontece desastre. Desastre pode acontecer na estrada, na praia, cair avião. E pode acontecer na montanha também. Olá, meu nome é Pedro Hauck. Eu sou montanhista profissional. Eu estou hoje aqui na Bolívia. Essa montanha aqui atrás é o Huayna Potosí, de 6.000 metros. E por minha atuação profissional no montanhismo, muitas pessoas vieram me pedir opinião sobre esse recente caso que acabou resultando na morte da Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia. Bom, pessoal, é difícil você opinar, sendo que você não esteve lá na cena, é difícil você dar uma opinião sobre o que aconteceu, mas a minha contribuição é um pouco sobre a avaliação desse resgate que muitas pessoas criticaram. Primeiramente, eu preciso dizer que esse resgate ele teve muita dificuldade, primeiramente por conta da questão do estado de tempo do Monte Rinjani quando houve o incidente. O Monte Rinjani tem 3.700 metros de altitude e ele fica localizado a 8 graus de latitude sul da linha do Equador. Está numa ilha na Indonésia. Então é um local que faz muito calor. Na altitude, evidentemente, que essa temperatura baixa bastante, mas é um local muito úmido. É um local que tem muitas nuvens. Quando você tem muita nuvem, você não consegue ter voo de helicóptero. Então um resgate com helicóptero com nuvens acaba sendo muito perigoso e você põe a tripulação em perigo. Outra coisa é que muita gente perguntou e ficou falando por que não tem helicóptero. Um dos motivos era esse. E outro motivo é que lá na Indonésia não tem bombeiros profissionais como há no Brasil. Então não existe uma equipe de prontidão, não existe um helicóptero disponível fácil para poder realizar esse resgate. Outra questão, já que não tinha tempo para fazer voo e realizar esse resgate pelo helicóptero, então você tinha que fazer o resgate por via terrestre. O Monte Rinjani, ele não é uma montanha difícil, tá? É uma montanha que você faz em 3 dias. Então você alcança o cume em 2 dias a partir do acampamento base. Uma coisa importante que você vai ver nos vídeos do Monte Rinjani é que ele é um vulcão com muita pedra pômice, é uma rocha quebradiça. E quando ela quebra, ela forma inúmeros seixos que ficam ali depositados nas vertentes. Então esse tipo de seixo depositado na vertente é impossível de você subir por ele. É por isso que quando a Juliana ela escorregou e caiu, ela não conseguia ir para cima. Toda vez que ela se movimentava, ela acabava escorregando mais. Aqui tem um vídeo mostrando esse tipo de seixo, né? É muito escorregadio. E agora, um tipo de seixo desses, um tipo de ambiente com uma rocha friável, uma rocha frágil, é muito difícil de você fazer uma ancoragem para chegar até a vítima, que no caso foi a Juliana, não é? Através de um rapel. Então, as equipes demoraram muito para trazer de fora, de mais longe, esse equipamento que você vê aqui na foto, que é um tripé de resgate, é um tripé de uso, né, em resgate à altura, em trabalhos em altura, né? É uma estrutura metálica que você monta ela e a partir dela você tem esse ponto de ancoragem, né, que você pode então instalar uma corda, um cabo de aço para acessar locais remotos, né, locais onde você não consegue ir caminhando. Infelizmente, Juliana, depois que ela escorregou da primeira vez, ela foi escorregando mais e mais, e ela foi ficando cada vez mais baixo ali na vertente. E isso dificultou muito o acesso. Outra coisa também é que fazendo rapel para chegar nela, você acaba despejando muitas rochas em cima dela. Então você acaba piorando a situação. Isso é que fez com que o resgate fosse delicado e demorado, porque você tinha que mobilizar a equipe, trazer até o local onde aconteceu o acidente. Então o resultado foi esse, né? Infelizmente, a Juliana não resistiu. Foram vários dias que ela ficou ali naquela altitude elevada, muito frio. Pelas fotos a gente viu que ela estava de camiseta. Então, mesmo que o Rinjani não seja uma montanha de grandes altitudes como aqui o Huayna Potosí, né, e seja ali perto da linha do Equador,
faz frio à noite, então a pessoa pode ter hipotermia, né? Ainda mais com a umidade que tem lá, certamente a sensação térmica deve ser muito baixa. A gente tem que levar em consideração, pessoal, que a Indonésia é um país pobre, então ela não dispõe. Você tem uma equipe que fica ali na base de uma montanha de prontidão, isso custa muito dinheiro, porque o pessoal fica de plantão, tem que ficar 24 horas alguém ali disponível. Tem que ter equipamento, tem que ter treinamento, e pelo visto a Indonésia não tem nada parecido com isso. A gente tem que agradecer que no nosso país, no Brasil, se algo acontecer nesse sentido, coisa muito parecida, né? Alguém sofreu um acidente em uma montanha, na Serra da Mantiqueira, Serra do Mar no Paraná, por exemplo, a gente vai contar com equipe profissional que pode fazer busca e resgate. A gente tem equipe do Bombeiro Militar em vários estados que possuem treinamento e equipamento para poder lidar com uma situação de emergência como essa. E quando a gente fala de uma situação de emergência, a eficiência depende da velocidade que a gente consegue chegar na vítima e remover ela. A gente conta com equipamentos, como helicópteros, que são muito caros, e tudo isso no Brasil é de graça. No resto do mundo, agora eu estou na Bolívia, né? Daqui a pouco eu vou para o Peru, depois eu vou para a África. No resto do mundo não existem essas equipes, e quando tem, você tem que pagar. Então é importante que na hora que você for fazer uma atividade dessas, você ter o seguro de resgate, que é diferente do seguro de viagem, né, que vai cobrir o pagamento dessas equipes. Desfecho tão trágico. E eu digo para vocês, né, apesar de a mídia aparecer com essas histórias ruins, né, o montanhismo ele é seguro, desde que você tenha treinamento e equipamento, né, para poder subir a montanha com segurança. É sempre bom, pessoal, quando você for para a montanha, você escolher primeiro uma montanha fácil e ir evoluindo degrau por degrau. Segurança é muito importante. Então, sempre esteja atento com a questão de clima, com a questão de equipamento e tudo mais para que sua aventura seja segura.